O jornalista Alan dos Santos trouxe à tona uma revelação que promete agitar os bastidores da política brasileira e internacional. Em uma declaração recente, Alan apresentou o que considera uma prova contundente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo ele, um agente norte-americano teria inserido deliberadamente informações falsas sobre o ex-assessor especial da presidência, Felipe Martins, no sistema de imigração dos Estados Unidos. O caso, se confirmado, pode resultar em penas severas para o agente envolvido, incluindo a possibilidade de prisão perpétua, conforme as leis norte-americanas. A denúncia provocou forte repercussão nos bastidores do judiciário brasileiro, especialmente no Supremo Tribunal Federal, onde fontes apontam que o clima é de apreensão. Moraes, que tem sido um dos principais alvos de críticas da oposição e de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, estaria agora sob pressão diante do avanço de investigações internacionais. A Justiça dos Estados Unidos já teria iniciado os procedimentos formais para apurar o caso, e as consequências podem ser significativas, inclusive para autoridades brasileiras envolvidas de maneira indireta. Assista ao vídeo completo com todos os detalhes desta denúncia que pode abalar as estruturas do sistema judiciário brasileiro. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Ou seja, o que está em jogo aqui agora, Lacombe? O Felipe Martins, ele estava no Brasil após a passagem, né, do Bolsonaro para o Lula, ou seja, após o dia 1º, ele continuou no Brasil, e quando teve aquela baderna lá no 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, ele estava no Brasil e não saiu do Brasil. E aí, o Bolsonaro já estava nos Estados Unidos, a imprensa começou a dizer que o Bolsonaro estaria por trás disso, ou coisa do tipo, insinuando, né, que o Bolsonaro incitou as pessoas. A Globo News, durante horas, no dia 8 de janeiro, ficou dizendo que o Bolsonaro era o responsável, porque ele não podia ter incitado as pessoas, ele não podia ter falado nada. Inclusive, você tem gente que fala assim, não, o Bolsonaro tinha que ter dito para as pessoas irem para casa, etc. E ele simplesmente viajou. Só que ele deu aquele pronunciamento, ele falou, vocês vão sentir saudade da gente, ou seja, ele não deixou nenhum indício de que alguma coisa ele poderia fazer, ou alguma instituição pudesse fazer para modificar o cenário das eleições. Ele não deixou isso como se fosse um recadinho, sabe aquele dog whistle, né, que é capítulo de cachorro. Ele não deu nenhum tipo dessas comunicações. Outras pessoas fizeram isso, como por exemplo a Ana Priscila Azevedo, que ela sim era próxima do Mourão e vivia falando isso, com fotos com o Mourão, etc. Só que nada chega no Mourão. Pois bem, Felipe Martins, estando no Brasil, você do nada tem uma matéria, não lembro agora quanto tempo depois do 8 de janeiro, uma matéria do Metrópolis, uma pessoa que nem está mais no Metrópolis, porque a empresa sentiu o problema que vai entrar para ela, né, por causa disso. Uma pessoa que estava no Metrópolis, que é o Guilherme Amado, e o Max não me deixa mentir, Guilherme Amado era mendigo de reportagem, assim, daqueles de sarjeta. Sabe quando o cara fica na sarjeta ali tentando pegar o político, pra tentar alguma palavrinha. Nós estávamos conversando, acho que era com o Flávio Bolsonaro, não era? Sim. Era o Flávio Bolsonaro, e ele implorando pra ter entrevistas e tal. Depois o Flávio Bolsonaro, burro que era, porque o Flávio, pelo amor de Deus, não, se tem um troféu de burro ali, é o Flávio. O Flávio acabou dando várias entrevistas pro Guilherme Amado, inclusive recentemente. E o Guilherme Amado, que não é ninguém em Brasília, eu falo isso não é por menosprezo, há jornalistas que não são de direita e têm uma grande notoriedade em Brasília. A gente sabe disso, né, mano? Jornalistas que são respeitados, né? Que não são de direita, pessoas às vezes até abertamente de esquerda, mas que têm uma certa autoridade em Brasília. Guilherme Amado não é um desses. Ele é um repórter. Eu não estou usando o termo repórter aqui como um termo de menosprezo. Ele não é um editor, ele não é um apresentador, ele passou a ter um programa de entrevistas ali, inclusive entrevistou o Flávio, mas ele nunca teve um programa de entrevistas, enfim. E aí, essa matéria foi utilizada pela Polícia Federal para poder, então, levar ao Alexandre de Moraes um pedido de prisão preventiva
dizendo que Felipe Martins poderia, então, escapar do Brasil. Escapar com muitas aspas aqui, porque ele não estava sendo processado de nada. Nada, não havia uma acusação contra o Felipe Martins. E aí, Felipe Martins, que estava no Brasil, não saiu do Brasil, foi pego em casa. Né? Ah, não, porque ele poderia, então, segundo a matéria, ele foi no avião presidencial com o Bolsonaro. Bolsonaro disse recentemente em entrevista. Por que o Alexandre de Moraes, então, não chamou a mim como testemunha para perguntar se ele estava no avião presidencial ou não? Alexandre de Moraes não chamou. Não é julgamento, a gente sabe muito bem disso. Nós temos uma juíza aqui hoje conosco. Ela vai poder explicar o que é um julgamento, o que é um processo, como é que é a acusação, quem faz a acusação, quem é o sujeito da acusação, quem é o sujeito da ação em um processo penal, enfim. A doutora Ludmila vai dar frase. Quem é o sujeito da frase? Vai dar um show aqui falando com vocês. E aí, quando ocorreu tudo isso com o Felipe Martins ficou preso, sem poder nem sequer conseguir comprovar a própria inocência. E aí, com o tempo, descobriu-se que, sim, havia um documento de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Só que esse documento estava muito estranho. Tudo estava muito estranho. Até que o Felipe Martins, então, ingressa com uma ação nos Estados Unidos, aqui na Flórida. Ela é distribuída e foi distribuída aqui em Orlando. E essa ação, que começa hoje, é um processo inicial, sim, né? Não tem nada muito avançado na corte, é só uma aceitação. Só que já se sabe, por exemplo, o nome de pessoas envolvidas nisso. Ao menos suspeitas altíssimas, né? Bem relevantes, que serão investigadas. Então o Felipe Martins hoje foi ouvido. Quase não foi ouvido porque Alexandre de Moraes, sabendo da ação, iria mandá-lo prender mais uma vez, né? Pela segunda vez. Não, com uma desculpinha de um vídeo em que ele entra mudo, sai calado, ele se apresentando ao fórum, porque ele tem essa obrigação semanal, se não me engano, né? Semanal, que o Dr. Sebastião Coelho postou. Nas redes do Dr. Sebastião. Ele tá proibido nas redes sociais, mas não de aparecer num vídeo de uma outra pessoa mudo. Entrou mudo, saiu calado. E foi um vídeo de 6 meses atrás. E aí, isso que eu ia falar, o vídeo ainda é antigo, enfim, aconteceu tudo isso. Agora a gente sabe que a situação não está preta para o Felipe Martins, a situação está preta para quem falsificou o documento e quais são as consequências disso para essa pessoa aqui nos Estados Unidos. Ah, mas e se a pessoa for cidadã americana? Tá ligada, essa pessoa que tá ligada, eu ia chegar lá. Não, eu ia chegar lá. E aí você tem as implicações penais para essa pessoa aqui nos Estados Unidos. Eu vou consultar aqui quais são as penas para alguém que falsifica documento nos Estados Unidos. Mas falsificar documento aqui, Lacombe, Max, Ludmila, você que está nos assistindo. Gente, aqui dá merda você falsificar carteira de identidade para entrar num bar e tomar uma cerveja. Mentir, perjúrio é crime pesado. É pesado. Você imagina falsificar documento migratório. Né? Eu tenho dúvida se é imigratório ou migratório. Mas é um crime bem levado a sério aqui nos Estados Unidos. E a pessoa que fez isso sozinha ou fez isso a pedido de alguém? Essa pessoa, ela será investigada e a investigação aqui não é brincadeira. Não é como a Polícia Federal do Brasil, que deixa narcotraficantes, né, felizes e devolver helicópteros, devolver carros. O FBI aqui, para bem e para mal, ele é muito mais agressivo. Tanto é que as pessoas linkadas e conectadas ao 6 de janeiro, por exemplo, elas sofreram buscas e apreensões aqui bem agressivas, coisa de você empurrar a porta, quebrar tudo, FBI, e não é igual no Brasil, não. É aquela coisa de nego lançar fumaça e o cacete com fuzil e luz, aquela luz no fuzil, já para ver algum ponto escuro dentro do ambiente. Ou seja, essa pessoa, né, ela vai ter que dar satisfações a isso. E agora a coisa começou na corte. E com o indício de um nome dessa pessoa envolvida, já sabe-se que essa pessoa é brasileiro naturalizado americano. Olha aí. A pessoa pode perder a cidadania americana, que a cidadania americana, para quem não é nato, né, por exemplo, o Gabriel não pode perder a cidadania americana dele, meu filho, ele nasceu aqui. Mas a pessoa que consegue a cidadania, não sendo nato, ou seja, nascido em outro lugar, ela pode perder a cidadania. Green Card pode ser perdido nos Estados Unidos. Cidadania pode ser perdida para quem não nasceu aqui. O cara pode não só perder a cidadania, ir preso, e as penas são duras, e ainda descobrir-se que ele fez isso sozinho, acompanhado. Os indícios mostram que ele não fez isso sozinho, fez isso muito bem calculado e que o endereço pode chegar até a Suprema Corte. Aí eu quero ver o pau torar, porque isso aí, se a lei Magnitsky ela já é pesada por um simples fato de você aplicar censura, por exemplo, né, um direito
humano fundamental violado, você imagina quando a censura é acompanhada de prisões ilegais, inconstitucionais, envolvendo agentes americanos, ou seja, pessoas nos Estados Unidos, dentro da máquina burocrática americana, para poder violar documentos de pessoas que não entraram nos Estados Unidos, dizendo que essas pessoas entraram e assim aplicaram uma pena inexistente, né, de um crime que não existiu no Brasil. Aí, meu irmão, é só pegar a pipoca e se divertir comigo. Eu tô animado com isso tudo aí.